Voltando, meus amigos, agora nós vamos falar sobre as faltas justificadas por lei. Depois nós vamos falar das faltas que são justificadas pelo empregador, mas agora aquelas que estão previstas em lei. No primeiro momento, nós vamos falar do artigo 473 da CLT. Então, nós vamos aqui para as faltas justificadas por lei e o dispositivo que trata deste tema é o artigo 473 da CLT. Você sabe que existe uma situação nesse dispositivo que você tem que tomar bastante cuidado, que não mais se aplica depois da Constituição Federal. É o único inciso que não vai ser mais aplicado, que trata da licença paternidade. Ali está falando que seria um dia, mas você sabe que pela Constituição Federal nós temos o prazo mínimo de 5 dias para a licença paternidade, que pode ser aumentado para 20 dias se houver adesão ao programa Empresa Cidadã ou se tiver norma coletiva estendendo esse benefício, ok? Agora, tratando especificamente dos dispositivos, dos incisos do artigo 473. Vamos lá, uma falta justificada por falecimento. Então, algum parente faleceu, nós temos 2 dias aqui. Vejam que não são todos os parentes aqui. Vejam que nós temos os 2 dias de faltas justificadas pelo falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica, que esteja na carteira de trabalho e previdência, nas regras da previdência. O mais comum, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Primeiro ponto aqui, são 2 dias. Anotei e já volto para vocês verem que são 2 dias corridos, porque nós estamos falando de prazos de direito do trabalho. A gente sempre tem que fazer essa diferença, traçar essa diferença entre dias corridos aqui no direito do trabalho e dias úteis no processo do trabalho. Pensou em processo? Dias úteis. Pensou em direito do trabalho? Dias corridos. Pode até ser que nós tenhamos alguma regra específica, diferente, falando em dias úteis. Pode ser. Mas, pela regra geral da CLT, são 2 dias corridos, que terão início aqui na data do óbito. Então, ó, dias corridos, início da contagem, data do óbito. Eu posso ter uma situação específica aqui, por exemplo, de uma norma coletiva, ou que aumente o período, que realize o aumento do período, ou que traga dias úteis. Realmente, 2 dias para o falecimento, ali é muito pouco. Vejam que nós temos para o falecimento um período de falta justificada menor do que o casamento. Então você pode pensar que 2 dias seriam muito poucos. E realmente, concordo com você. Então a norma coletiva poderia aumentar este período e poderia trazer, então, dias úteis também. Ok? Vejam que os dias corridos, se o óbito ocorreu, por exemplo, numa sexta, você vai ter sexta e sábado. Domingo é descanso semanal remunerado, segunda-feira volta ao trabalho normal. Se o óbito ocorreu no sábado, vai ser sábado e domingo, são dias corridos, segunda-feira trabalho normal. Daí nós temos a norma coletiva trazendo em dias úteis, dias de trabalho como uma situação inteligente, ok? Mas se não tiver dias corridos normalmente. Olha que interessante isso daqui, pessoal. A gente fala ascendente, descendente. Quando a gente fala ascendente, a gente lembra o quê? Os nossos pais. Descendentes, os nossos filhos. O seu pai faleceu. Então, você tem esses 2 dias. O seu avô faleceu. O seu bisavô. O seu tataravô faleceu. Você tem a licença? Sim. Nós não estamos falando pai e mãe, estamos falando ascendente. Não tem limite. Ascendente é quem? Pai, avô, bisavô, tataravô e por aí vai.
Descendente, a mesma coisa, você tem filho, você tem neto, bisneto, tataraneto. Então vejam que a lei, ela não limita. Por isso que eu fiz questão de colocar ali, ó, que não há limitação de graus de ascendentes ou descendentes. Então, infelizmente, o filho de um funcionário de uma empresa que é sua cliente faleceu. Este funcionário da sua empresa cliente terá 2 dias. E se for o neto, 2 dias. O bisneto, 2 dias. Então não existe essa limitação aqui dos graus. Depois, nós temos casamento. 3 dias aqui de licença, dias corridos, mesma coisa, a mesma análise de norma coletiva que pode aumentar, que pode trazer dias úteis, mesma ideia. Agora, início da contagem. Olha o que acontece. Muitas das vezes nós temos o casamento civil com o religioso, tudo junto, ou seja, casa na igreja, faz a festa, tudo junto. Só que, dependendo da situação, e isso pode ser comum também, a gente primeiro tem o casamento civil e depois a gente tem primeiro o casamento civil e depois a festa, o casamento religioso e depois o casamento civil, vice-versa. Então foi lá, casou no cartório. Ok. Ah, depois a gente vai casar também na igreja. A gente casou hoje no cartório. O casamento na igreja vai ser daqui a 2 meses, aí a gente vai fazer a festa do casamento. Hoje foi só no cartório. E aí, início desses 3 dias? Os 3 dias estão vinculados ao casamento civil ou ao religioso. Ah, hoje você não vai casar na igreja, beleza, então você fez hoje o casamento civil e daqui a 3 meses vai ser a festa do casamento, aí vocês estão programando lua de mel, tudo direitinho, ok? O início, como é que funciona? Vamos lá, para a lei, o que nos interessa aqui é a lei. O verdadeiro casamento é o civil, esse aqui que é o que conta. Pela lei, esse daqui é o que conta. Óbvio que o casamento religioso é extremamente importante, mas vejam, ó, como nós estamos analisando a lei, o casamento civil é esse daqui. Esse que é o que vale. Então você casou no cartório hoje, licença de 3 dias. Ah, e quando eu casar na igreja? Teoricamente não tem. E se eu fizer a festa e depois quiser ir para a lua de mel? Teoricamente não tem, ok? Só que muitas vezes o que acontece? Nós temos aqui um ajuste entre empregado e empregador. Você vai casar no cartório hoje, quem já casou no cartório sabe que vai lá, fala meia dúzia de palavras, 5 minutinhos, assina, pronto, casou. Não tem glamour nenhum, não tem nada. Então o que interessa para você mesmo é o religioso, ou é a festa que depois vocês vão no outro dia viajar, parará. Então você pode ajustar com o seu empregador? Pode. Se eu fosse falar para o empregador, se o empregador me perguntasse, Bruno, o que você acha? O que eu devo fazer? O meu empregado, ele me contou essa história, disse que vai casar no cartório, que depois vai casar no religioso ou vai fazer a festa e que queria usufruir essa licença depois, lá na festa. O que você falaria para eu fazer? Ajuste com ele para usufruir essa licença depois, na festa. Apesar do casamento civil ser o que vale, aí tecnicamente a licença está relacionada ao casamento civil, ajuste com o seu empregado e conceda do religioso, da festa. Não vale a pena você comprar uma briga desnecessária com o seu empregado. Ajude também o empregado. Hoje a gente fala muito de parceiro, de colaborador, então colabore também com o seu empregado. Não custa absolutamente nada para você. Se você não tiver nenhuma justificativa muito plausível para conceder agora e não depois, conceda depois. Colabore com o seu empregado. Essa que seria a minha fala para o meu cliente, para a empresa. Tá bom? Olha o que nós
trouxemos aqui ainda, dentro ainda do artigo 473 da CLT, eu tenho um dia a cada 12 meses para doação de sangue comprovada. Então vai haver ali a doação de sangue, vamos lá doar sangue no banco de sangue, vamos pegar a comprovação e vamos trazer para o nosso empregador. Aquele dia ali ele é totalmente justificado. Ah, mas ele foi só doar sangue de manhã, ele pode trabalhar à tarde? Não, porque você tem a questão da recuperação. Então, não pode exigir trabalho no resto do dia. Vai lá, doa e volta. Não, é o dia todo de ausência justificada. Depois, nós tivemos as últimas hipóteses de faltas justificadas que foram inseridas nos últimos anos, que ou estão relacionadas à saúde do empregado, a preservação da saúde, a prevenção de doenças ou o acompanhamento no momento de gravidez por parte ali do pai ou então para acompanhar o filho em uma consulta médica. São situações tímidas ali ainda, nós vamos ver que o legislador foi tímido ao instituir essas faltas justificadas em relação ao período muito pequeno, mas já foi um avanço. Então hoje saiba que o empregado ele possui aqui direito a 2 dias de faltas para acompanhar exames de gravidez da esposa ou companheira. Então a minha esposa, a minha companheira, ou seja, não precisa ser casado no papel, pode ser união estável, tenho 2 dias ali para acompanhar os exames de gravidez, vamos ver lá um ultrassom, vamos descobrir o sexo, vamos fazer ali um ultrassom 3D, vamos fazer uma outra ultrassom lá para ver se está tudo ok com os órgãos da criança. Então ele tem direito ali de acompanhar pelo menos em 2 dias. Depois, 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos, aqui 6 anos, perdão, no médico. Então nós temos aqui 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos no médico, naquela consulta médica anual ali. E por fim, 3 dias a cada 12 meses para realizar exames preventivos de câncer. Essa daqui foi a última hipótese de falta justificada. Durante ali a cada 12 meses, 3 dias para realizar exames preventivos do câncer. A gente sabe que as mulheres têm uma grande preocupação com câncer de mama, então vão fazer os exames, os homens ali com câncer de próstata principalmente vão fazer ali os exames. Então, pelo menos 3 dias a cada 12 meses para essa prevenção contra doença, principalmente aqui o câncer, especificamente o câncer. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho para falar sobre as faltas que são ali justificadas pelo empregador. Aqui são as faltas justificadas por lei. Daqui a pouco eu volto para falar sobre outras espécies. Forte abraço.